Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sendo derramada no coração de cada um, de cada uma de nós que vai ouvir esse podcast. Nós vamos ler alguns textos bíblicos, mas o primeiro deles está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 19, que diz: Vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Tiago, o irmão de Jesus, né, que foi pastor em Jerusalém, na primeira igreja de Jerusalém, nos adverte para aprendermos a ouvir primeiro, para depois falar. E o nosso falar tem que estar debaixo do controle do Espírito Santo que habita em cada cristão. Muitas vezes queremos falar o nosso ponto de vista sem, no entanto, considerar o ponto de vista do outro. E essa atitude não é sábia e não gera harmonia e paz no ambiente em que vivemos. Muitas vezes queremos impor as nossas ideias e falamos e falamos e falamos e nem ouvimos a outra pessoa. Isso não é bom diante de Deus e não é bom para os relacionamentos. Há um outro texto, lá em Eclesiastes 7, versículo 5, que diz assim: melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção dos tolos. Tanto no livro de Provérbios como no livro de Eclesiastes, Deus nos fala sobre sabedoria e sobre sermos sábios. Muitas vezes não queremos ouvir uma repreensão que pode nos corrigir, que pode nos transformar, que pode nos melhorar como pessoas. Mas, se quem está falando é uma pessoa cheia do Espírito Santo e, portanto, uma pessoa que se espera, né, que seja uma pessoa sábia, temos que parar para ouvir, porque isso será bom e proveitoso para a nossa vida. Nessa hora, nós temos que olhar para dentro de nós mesmos e sondar o nosso coração para verificar, para analisar se aquela repreensão procede, vindo a contribuir para o nosso bem, para o nosso crescimento emocional e principalmente para o nosso amadurecimento espiritual. Mas o que mais quero abordar nessa mensagem é sobre aprender a ouvir a voz de Deus. A voz de Deus é poderosa e se assemelha ao som de muitas águas. Mas a voz de Deus também é doce e cheia de amor, cheia de misericórdia. Jesus inúmeras vezes falou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E nas 7 cartas, as 7 igrejas, lá no livro de Apocalipse, no final de cada uma das cartas, cada uma das 7 cartas, Jesus diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você está percebendo? É aquilo que o Espírito Santo vai dizer a cada um de nós que somos a igreja de Jesus. Se Deus nos fala tantas vezes para ouvir, é porque talvez nós, seres humanos, tenhamos dificuldades nessa prática, a de ouvir. E quando falamos muito e queremos expor as nossas ideias, os nossos pensamentos, perdemos a oportunidade de ouvir e, consequentemente, de aprender com outras pessoas. Jesus, quando veio à Terra, não veio nos ensinar uma religião. Já havia o judaísmo
com todas as práticas ditadas pelo próprio Deus a Moisés. A gente fala lei de Moisés, mas na verdade eram as leis de Deus, ditadas por Moisés. Então, se fosse para nos ensinar uma religião, Jesus não precisaria ter vindo à Terra, não precisaria ter se despido da sua majestade, do seu ter saído do seu trono, ali ao lado do seu Pai. Não, mas Jesus veio à Terra para nos ensinar a nos relacionarmos com Ele. Ele veio nos ensinar a orar. Ele veio nos ensinar a atender aos pobres e necessitados. Ele veio nos ensinar a servir ao próximo. Ele veio nos ensinar a amar e a ter paz. Não a paz que o mundo ensina, mas a paz dele, que é uma paz no meio da guerra, no meio da luta, porque vivemos em constante luta nesse mundo. Jesus veio nos ensinar a desconstruir muitas coisas que a religião e as tradições judaicas ensinavam, para construir algo novo, algo melhor. Ele veio nos ensinar a beber o vinho novo numa nova e eterna aliança. Ele transformou a água em vinho, tirando a parte prática daquele casamento, né? Mas ele veio ali, ele nos ensinou que era um vinho novo. Que lá o mestre lá da cerimônia, quando provou, falou: Nossa, esse é o melhor vinho. Normalmente serve primeiro o vinho melhor para depois o vinho de pior qualidade, mas esse aqui é o melhor vinho. É porque Jesus é o vinho novo. Jesus veio nos ensinar a beber esse vinho novo, numa nova e eterna aliança, numa nova perspectiva de vida, num novo relacionamento com Ele. No Sermão do Monte, que se encontra nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, Jesus ensina muitas coisas, ressignificando toda a lei de Moisés, toda a lei de Moisés, toda a religião judaica foi ressignificada por Jesus. Houve uma desconstrução do vinho velho, uma desconstrução de ideias antigas para nos dar um novo significado, para construir em nós novas coisas que Ele quer nos ensinar. Mas se não temos ouvidos para ouvir, nunca poderemos aprender o que o Mestre Jesus quer nos ensinar. Nós temos que abrir os nossos ouvidos espirituais para ouvir a voz linda, poderosa, doce, terna do Senhor. Por isso, por várias vezes, ele repete aos seus discípulos e ouvintes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Lá em Isaías, né, no livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 19 e 20, diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Deus nos promete o melhor dessa terra, se abrirmos os nossos ouvidos para ouvi-lo. E nos adverte que, se formos rebeldes, se não quisermos dar ouvidos à sua voz, seremos devorados, seremos derrotados. Porque quando Deus nos fala uma coisa, é para o nosso bem, não é para o bem dele. É para o nosso bem, porque Ele, somente Deus, sabe o que é melhor para nós. Então, se Ele fala, não vá por esse caminho, é porque é o melhor para nós, porque se a gente for por aquele caminho, não vai dar certo, vai ser derrota, vai ser uma luta desnecessária. Quando Ele diz faça,
É porque é o melhor. Sabe uma coisa que a gente às vezes discute? Quando a Bíblia diz em várias passagens, incluindo no Novo Testamento, que Jesus nos ensina a perdoar, é bom para o outro que a gente perdoe quem nos ofendeu, é bom para o outro, mas é muito melhor para nós. Então, quando ele diz perdoa, é porque aquilo é melhor para nós, porque é um peso que sai dos nossos ombros quando a gente perdoa quem nos magoou, quem nos traiu, quem nos afrontou. Então, tudo que Deus manda que a gente faça é porque é bom para a gente. Porque Ele quer o melhor para nós e Ele sabe o que é o melhor para nós. Por quê? Porque Ele é Deus. Ele é o nosso Deus. Lá no mesmo livro, no livro de Isaías, só que capítulo 28, versículo 23 e 26, diz assim: prestem atenção e ouçam a minha voz. Estejam atentos e ouçam o meu discurso, pois o seu Deus o instrui devidamente e o ensina. Isaías 28, versículos 23 e 26. Deus deseja que ouçamos a sua voz para nos instruir e nos ensinar acerca de todas as coisas, coisas inerentes ao nosso mundo, ao nosso dia a dia. Tudo isso para não errarmos e não pecarmos contra Deus e contra o nosso próximo. Há muitos ruídos nesse mundo, há muita filosofia, há muitas ideias por aí. E tudo isso nos confunde e nos deixa aturdidos, sem saber que caminho seguir, que pensamento ter. Mas a voz de Deus é doce e nos convida a vivermos o melhor que Ele tem a nos oferecer. Então eu concluo que saber ouvir é muito mais importante do que saber falar. Ah, queridos, minha oração por mim e por você é que sejamos sábios, aprendendo a ouvir a voz do Espírito Santo e também ouvir a voz de pessoas sábias que são cheias do Espírito Santo. Minha oração por mim e por você é que sejamos uma igreja que ouve a voz de Deus e não a nossa, e nem a de muitas pessoas que estão aí falando muitas coisas, pessoas que não têm discernimento espiritual, e muito menos a voz do mundo que jaz no maligno. Vamos aprender, meus amados e minhas amadas, a ouvir a voz de Deus. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e que o Senhor tenha misericórdia de nós, que sobre nós o Senhor levante o seu rosto e nos dê a paz.